Eu queria ter uma bola de cristal para começar a entender a mente de Rogéria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Consultório do Casal, nosso segundo episódio dessa nova série temporada. E eu quero trazer algo que falaram recentemente comigo, Patrício, meu cônjuge não consegue ler minha mente, eu também não consigo entender ela. A gente vai trabalhar uma frase de Rogéria que eu amo demais, minha vida, que ela diz assim: o não dito se torna maldito. Então, como que a gente pode trazer bênçãos para o nosso casamento? Como que a gente pode bendizer o nosso casamento e tirar toda a maldição, tudo que é maldito por não estar falando? E já quero te convidar a clicar aqui, clica em gostei, clica para se inscrever e vá deixando seu comentário, sua pergunta, porque vai ser importante para a gente ir compreendendo, beleza? Durante esses próximos minutos, eu quero conversar com você sobre casamento, como fazer do seu lar um pedacinho do céu, porque nós acreditamos no casamento. E aí, minha vida linda! Mais um episódio chegando, tá, minhas amadas e amados? Fique aqui com a gente. Deixa eu dizer uma coisa. Nesse episódio, nós vamos falar sobre algo que destrói muitos casamentos, tá? Eu vou já te garantir. Não é falta de dinheiro, não é falta de amor, não é infidelidade. Vocês vão aprender aqui o que vai ser, tá bom? Já vou logo para a pergunta, né, que a gente já... esqueci de dizer, compartilhe também, viu? Manda aí no grupo, mande pro teu marido, pra tua esposa, mande para um filho que casou. Gabriel, Letícia, assista esse daí, viu? Então, ninguém consegue amar corretamente aquilo que não foi comunicado claramente, né, vida? Sim. E a sua frase, eu gosto muito, foi bom que ela surgiu por um tempo na nossa vida, né, que é o não dito se torna maldito. E eu vou falar que esse era o meu grande problema, mas eu quero perguntar para você, meu amor. Você já ficou esperando que eu, Patrício, percebesse alguma coisa que estava errada? Várias vezes. E aí, o que foi? Várias Conta aí. vezes. Conta aí como que você ficava para que eu entendesse essa parada aí. Tipo, qual era o meu gatilho? Era o do silêncio, era da testa enrugada, era... Quantas vezes era até da falta de amor, né? A gente estava na cama, eu virava de lado ali. Eu costumo falar, né? Eu virava não, até hoje, eu já sei, hoje eu já sei. Quando vem que ela vira lá, Eu já chego, boa noite, viro, então ali fiz já alguma coisa de errado. ali eu tô comunicando algo, porque, amadas, existe também a comunicação analógica, tá? Você não comunicou nada, mas o seu corpo comunica. Então, cuidado com isso, porque é um dos vilões, tá, do nosso casamento. Eu até quero dizer, o que você queria que eu percebesse naqueles momentos assim? Em especial, eu quero... Não, eu não vou voltar para o início do casamento, não, mas agora, o que você quer que eu perceba? Vamos lá, eu vou trazer uma coisa que é recorrente. Por exemplo, esse sábado, eu não sei se... Eu esperei muito seu elogio, porque eu arrumei a cama, você lembra? Você nem lembra, você nem viu. Eu notei que ele arrumou a cama. Mas você não falou, então Só assim... que a minha linguagem de amor é atos de serviço. Então, eu entendi naquele momento que você tinha entendido minha linguagem do amor. E pasmem, viu? Eu achei que eu não precisaria agradecer, sabe por quê? Porque ele já sabe que é a minha linguagem do amor. Então, é obrigação. Eu já tô trazendo nesse... Ele ir lá e arrumar a cama. O que era que eu tava querendo que você percebesse, já vou trazer, sabe o que eu queria que você percebesse? Ama. Que eu te amo, que você é Isso, importante pra mim, isso. que apesar de eu odiar arrumar a cama, mas eu estava fazendo porque nós iríamos ter um dia corrido, Sim. entende? Você já aconteceu em algum momento de estar esperando que eu entendesse alguma coisa e eu não entendi? Me diga aí algumas coisas, até pra gente trazer essa sintonia, porque tem gente que acha que nós somos um casal perfeito, né? Assim, ver um homem bonito como eu, lindo, maravilhoso, diga a verdade. Total. Aí, uma Total, mulher linda, verdade maravilhosa, aí acha que a gente é perfeito. Eu me lembro até uma vez que você chegou... abrindo aqui parênteses antes da pergunta, que uma pessoa chegou, abordou você no salão de beleza e disse assim: Rogéria, ter um marido perfeito como Patrícia deve ser maravilhoso, né? Qual foi a sua resposta? Você lembra qual foi a sua resposta? Não lembro, meu amor. Você falou assim: vá conviver com ele, passar 24 horas com ele, que você vai ver a perfeição. Porque nós somos seres humanos. Sim. E temos erros, né? Então, amor, como que a gente pode, até já vou ampliar, o que você quer dizer pra gente, pra todos que estão nos ouvindo agora, quando você diz o não dito se torna maldito? Muitas vezes a gente constrói narrativas em nossa cabeça, em nossa mente, através da vida, né, da correria ou até das referências conjugais. E eu quero abrir aqui um grande parênteses também.
Pare de achar que o casal de Instagram é o melhor que você. A gente hoje tem, né, a rede social como um parâmetro de felicidade. E esse parâmetro ele tem que ser observado com bastante cautela e cuidado, porque muitas vezes eu já postei uma foto com o Patrício e assim que desligava o telefone entrávamos em uma contenda. Por quê? Porque eu estava no celular, dando mais atenção ao celular. Então, às vezes, a gente vê uma postagem e acredita que aquele casal ali tem uma vida feliz, uma vida... E começa a fazer comparação em seus diálogos. E quando eu falo que o não dito se torna maldito, é porque para que você construa a relação, o relacionamento dos seus sonhos, é necessário você comunicar na sua mente o que seria esse tipo de relacionamento. O que você espera do outro dentro desse relacionamento, o que você espera da entrega do outro dentro desse relacionamento. Até porque quando você mostra suas expectativas, você não cai na surpresa de não ter elas supridas. Vou dar aqui um exemplo, quando ele pergunta aqui, quando é que eu mudo ou quando é que eu tento... falar através das comunicar expressões e não da algo boca. através de expressões. É quando no final de semana ele sempre inventa algo para fazer aos domingos. E como antes ele jogava muita bola aos domingos e no início do nosso casamento ele viajava de domingo a segunda praticamente, ou de domingo a sexta, chegava no sábado, o dia todo dentro da igreja, o dia todo servindo, o dia todo servindo a comunidade local e a igreja, mesmo a família estando do lado, mas aquilo ali era algo que eu entendia que não era voltado apenas para a família, tinha outras demandas. E no domingo ele inventava de jogar bola. Já ia no sábado de noite. Sábado de noite, domingo de manhã. Me chegava em casa meio-dia, 1h. Graças a Deus não chegava com álcool, mas estava naquele meio. E eu notava que nós só tínhamos o domingo à tarde, um pouquinho do domingo à tarde. Porque na segunda eu já viajava de novo. Na segunda eu viajava de novo. Então, eu não comunicava a ele que eu sentia falta, que eu queria estar com ele durante o domingo. E o que é que eu fazia? Me isolava, me calava, dava silêncio. Ou brigava. Brigava, né? Ou gritava, ou simplesmente, quando ele chegava, dizia que não ia fazer mais amor com ele, porque ele não tinha, né, feito o papel de um homem estar... assistindo filmezinho, cuidando tá da junto. esposa e queria apenas só o sexo. Então, tudo isso eu não comunicava que me machucava. Eu esperava que ele percebesse, através dessas expressões que eu fazia de forma silenciosa. E é interessante que todo mundo enxerga o comportamento. Só que a gente não consegue compreender o que está por trás do comportamento, né? Porque eu via a Rogéria irritada, gritando, falando que não queria mais fazer amor, né? Agora você vai ver, aí trancava e já foi. E a gente precisa ter essa compreensão que se a gente não compartilhar os nossos sentimentos, eles aparecerão através de comportamento. E nem sempre o outro tem essa capacidade de compreender o motivo. Quantas pessoas, esses dias eu vi algo interessante de um cara, de um senhorzinho, que ele falou assim, cara, eu dormi a vida toda no lado errado da cama, que não era o que eu mais gostava, porque eu achava que ela gostava do outro lado, sendo que nunca perguntou, por ela tanto fazia, mas já ele não gostava. Então assim, você lembra, amor, de alguma situação agora, vem à mente, de que isso aconteceu conosco, assim, que foi pesado, que isso acarretou em sérias consequências? Algum momento que eu, Patrício, por exemplo, não falei, porque eu tenho um na mente. Se você quiser, eu falo. Pode falar. Não vai gostar. Pode falar. Posso abrir o verbo? Claro. Posso mesmo? Claro. Vocês estão vendo que ela liberou, né? Bota ela falando, posso falar, minha vida? Deve falar. Não vai ficar chateado? Não. Então pronto. Por um bom tempo, porque eu perdi meu pai ganhou na Loteria Federal e ficou abundante, depois meu pai desapareceu e ficou escasso. Então eu era um cara muito organizado financeiramente, para não dizer escasso, né? Mas tive muita escassez, mas em especial depois eu fiquei bem organizado. E para mim a vida tinha que juntar, tinha que guardar. Já a Rogéria, por outro lado,
Rogéria é aquela, a vida pode acabar amanhã, então vamos construir hoje o que precisa construir hoje, né? E no início do nosso casamento, Rogéria gastava de forma deliberada, sem responsabilidade. E por muito tempo eu só gritava, eu só brigava. Eu não conseguia expressar de fato o meu sentimento e o problema. E com isso eu me distanciei de Rogéria, eu escondi dinheiro de Rogéria, eu pegava, a gente, graças a Deus, estava começando a ganhar uma grana bacana e eu deixava o dinheiro na conta de minha mãe. Esses dias eu até achei uma planilha, acredita? Que eu colocava assim, qual dinheiro vai para a conta de minha mãe, qual vai para o meu e qual vai para pagar as contas. Eu lembrei disso. E o problema era que eu não conseguia verbalizar para Rogéria. E o não dito se tornou o quê? Maldito. Chegou um momento que a gente estava com diversas contas para pagar. Ele fazia esse ato de colocar a maior parte na conta da mãe para que quando ele precisasse me mostrar a realidade financeira, eu mostrasse que estava com problema. Uma realidade pequena, né, que nós não poderíamos gastar. Porque senão então, Rogéria... atraindo, né, minhas amadas? Estava atraindo, né? E na minha mente, se tivesse isso, Rogéria ia gastar tudo. Porque gastadeira. Até porque eu quero entrar agora aqui em uma outra... Dentro dessa... Abre esse parênteses. Vou abrir agora um parêntese. Por que Rogéria tratava isso dessa maneira? Eu estou dizendo isso porque isso pode ser a sua história de vida também, tá? Como eu nunca tive dinheiro em abundância, nosso valor era valores de salários mínimos, né? Eu digo, dentro da minha casa. Então, minha avó recebia um salário mínimo, meu avô recebia um salário mínimo e nós tínhamos um aluguel de um prédio que ele tinha. Eu era a financeira de meu avô e de minha avó, então eles escreviam todo mês o que tinha que pagar. A minha avó, né, que pedia para eu escrever. Então, todo dia 5, quando recebia dinheiro, ela pegava o dinheiro dela, o dinheiro do meu avô e o dinheiro desse local, juntava e ia dividindo, né, distribuindo para aqueles locais. E óbvio que não sobrava nada. Por quê? Porque, né, era água, luz, energia, enfim, tudo. Tinha que pagar as contas. E eles nunca pegaram uma reserva para ensinar o que é você investir. Não porque eles não queriam, tá? Mas hoje eu entendo, é porque o dinheiro não dava. E era também mínimo. Talvez não sabiam, né? Também era nesse mínimo pensamento. Do mínimo. Então, o mínimo hoje só se dá como antigamente para ter uma vida satisfatória, né? Sem muitas regalias. Então, quando eu fui para o casamento, nós também tínhamos o mínimo ali ainda no início. Depois foi que veio a abundância e eu comecei a ter muito dinheiro. E eu fazia planilha para o dinheiro todo. Rapidinho, amor. Eu acho que vale falar, né, para quem está casado, até abre parêntese que abre parêntese do parêntese. Quando a gente casou, a gente comprou um isoporzinho, porque talvez não teria geladeira, mas aí meu tio Menezes e minha mãe deu a geladeira. A gente foi morar de casa de aluguel. E isso serve para muitos casais, dizer assim, eu vou casar só quando tiver tudo pronto. Cara, o que mais vale é o amor dentro de casa, tá? Só vou fechar esse ponto. Vai lá, minha vida. Quando Patrício e eu começamos a ter o nosso próprio negócio, a retirada dele, a retirada da casa, né? Nossa retirada, nós fazíamos o quê? Eu fazia uma forma de distribuir em contas a pagar. 100%. 100%. 150, sem 200. sobrar nada para investir. Já ele vem com a cultura de o dinheiro ser todo percentualizado. Então foi muita briga. E até hoje eu tenho que olhar esse padrão para eu não voltar para lá e eu tentar fazer o mesmo. E aí entra um ponto que foi que eu fiz. Eu cheguei em minha forma de não saber conversar, de não saber compartilhar esses meus sentimentos. Eu falei agora, a única solução vai ser não pagar mais nada e vou deixar ela ficar com o nome sujo, vou deixar ela devendo. E foi assim que aí eu fiz. Eu não sabia, não tinha maturidade para ter um diálogo e fiz nessa situação. O que aconteceu, o que eu acho que é válido trazer, trouxe muitas consequências ruins, não foi o melhor, mas se tornou maldito porque nós não conversamos sobre. Então, qual que é o nosso grande... Talvez se nós, na primeira retirada que nós tivemos lá atrás, né? Hoje é um conselho que eu dou para quem está casando agora. Não coloca na mente que o dinheiro é dele e o seu é o seu, porque o meu eu sempre tentava guardar do meu salário, mas o dele eu dizia, não, vou estourar. Então, qual é o correto? É vocês entenderem que o dinheiro é da família, é de vocês. Então, junto ao que você recebe, junto ao que ele recebe, percentualiza.
tira. Isso é uma. A gente pode até marcar A gente vai falar um outro um episódio consultório sobre isso. mas percentualizar aquele valor que é do casal, que é da família, caso vocês tenham filhos. Eu gosto até de reforçar a vida, que a gente não combina quais que são os cases, os casos. A gente traz um roteiro e deixa o Espírito Santo usar para você. Não estava no roteiro para falar sobre esse assunto, mas acredito Mas que... entrou na falta de diálogo na nossa casa e o quanto isso Exatamente. prejudicou. E que por um bom tempo também foi um grande desafio, né? E aí, amor, só para trazer... Olha o quanto que a gente leva. Uma família que se desestabilizou financeiramente, mesmo tendo dinheiro, porque não havia diálogo. Porque eu nunca ouvi Rogéria, eu não compreendia qual era o pensamento de Rogéria. Qual padrão, E né? aí eu quero já trazer um outro ponto, amor, que a gente sempre faz uma pergunta, né? Há alguma coisa errada? Bom, eu tô vendo que você tá assim, o que tem de errado? Só que a minha pergunta é, por que é tão difícil a gente responder honestamente? Porque nós vivemos sem consciência. Eu não tinha consciência sobre o que eu fazia na fase, como você também não tinha consciência. E é necessário você sair da bolha, tá? A gente só vai começar a ter consciência sobre isso quando nós saímos da bolha de acreditar que nós éramos o certo. E fomos procurar ajuda para entender quem tem sucesso, o porquê daquele sucesso. E o sucesso que eu falo é o sucesso conjugal. Se você perguntar para um casal que se separa, ele vai lhe dizer o porquê se separou. Então, existem também casais que deram certo e você tem que ir em busca de entender, não é fórmula, porque cada um tem o seu jeito, mas o que você precisou fazer para que desse certo. Existem princípios, né, fundamentos que são atemporais que de fato ajudam nisso, né? Mas também não é medo de ser julgado, não apenas a consciência, que a pessoa, eu vou falar nada, vou para ela estar me julgando, será que não é isso? Por que a gente esconde esses sentimentos de quem a gente ama? Essa é uma pergunta excelente para fazer, né? É porque a gente acredita que as máscaras que nós colocamos durante o namoro ou o noivado, mesmo casado, deve permanecer. Quando, na verdade, essas máscaras foi a dor que exigiu que você colocasse. Então, é momento na conjugalidade agora de a gente realmente tirar as máscaras. Ó, vou tirar aqui, vou dizer quem eu sou. Ou dizer assim, ó, essa máscara existiu em mim devido isso, devido aquilo. Me ajude a tirar essas máscaras. Me ajude a colocar, né, verdadeiramente uma das coisas que é muito... eu e Patrícia somos totalmente diferentes. Mas é impressionante que essa diferença que nós temos nos completa, sabe? Não é uma diferença para ser... não é uma diferença para ser disputada. De incompatibilidade, como muitos falaram, nós vamos nos separar porque nós somos completamente incompatíveis. Não é né? para que a gente dispute quem é o melhor. A nossa diferença é para que eu entenda o que falta em mim, que eu preciso dele, e o que falta nele no sentido de... E o que eu tenho. E é isso que faz com que a gente una. E por muitas vezes, quando o Patrício vinha comunicar algo, né, errado de mim, eu colocava a máscara da perfeição. E essa máscara sempre vai precisar que a gente culpe algo ou alguém. Então, eu nunca fui aqui que me culpava. Eu sempre procurava colocar a culpa em você, ou no meu pai, ou na criação dos meus avós, ou em fulano, ou em Beltrano, ou no estado, ou no país, enfim, existia sempre um culpado. Me permita, amor, só dar uma mensagem para quem está nos ouvindo, olhando para eles, assim, entenda que você e seu cônjuge são quebra-cabeças, que são peças diferentes, mas no fundo se complementam. Não pense que essa diferença, por muito tempo nós achamos, né, lá na nossa imaturidade do início do casamento, que nossas diferenças nos afetavam. Até que a gente compreendeu que as diferenças nos fortaleciam, né, nos fortalecem. Então, eu quero que você comece a enxergar isso, que aquilo que seu cônjuge é diferente de você é muito mais um encaixe do que um processo de separação ou de conflito. Então, se enxerguem como peças de quebra-cabeça, tá? Eu quero só trazer sobre isso. E se me permite dar uma fala sobre isso, amor, eu quero também falar sobre a vulnerabilidade, né? Um meu amigo Nerino, ele falou uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Ele disse assim, a minha vulnerabilidade é a nossa força.
Quando eu me permito ser vulnerável, a gente começa a construir agora uma ponte, não um muro. Porque eu começo a dizer, ei, Rogério, eu preciso de você. Quando eu mostro quem de fato eu sou, os meus sentimentos, emoções, quando eu revelo esses sentimentos, a gente está criando uma atmosfera de intimidade e de confiança. Será que muitas vezes eu não me coloco na posição de vulnerável, de falar dos meus erros, das minhas falhas, porque de fato não está existindo confiança? Porque de fato eu ainda tenho algo contrário a essa minha ao meu cônjuge, à minha esposa ou ao marido que porventura esse cara não vou nada. Será que eu não estou precisando agora confiar de fato? E eu me lembro que teve muitos assuntos que por muito tempo eu não falei para você. Sim, como eu também não falava. Exatamente, só que hoje não, já há uns 10 anos a gente construiu essa relação em que a gente de fato fala. Nós estamos, vamos casados há 20 anos, vai fazer 20 anos de casamento. Até mesmo porque tem coisas que eu acredito que é comunicada, que eu... Existem coisas, ou momentos, melhor falando, né? Existem momentos que às vezes é criação da minha mente. Então é necessário eu ter alguém para que esse alguém analise esse pensamento. E você, como meu amigo, você como aquele que me conhece, você consegue me dar um parâmetro sobre aquele pensamento. Então, quantas vezes eu digo, vida, eu estou me sentindo assim, eu estou com relação a algo, que eu vou até você, você me faz ir, até porque você me conhece melhor do que muitas pessoas, você me faz ir para o lugar correto do meu pensamento ou de memórias, né? Então, para mim, ter o meu marido como essa pessoa que vai ser o meu amigo, que vai ser o meu conselheiro, que vai ser o meu né, mentor, enfim, é algo que é um privilégio. Por muito tempo, e eu vou falar isso para vocês, tá, amada? E amado, né? Por muito tempo eu tinha medo de Patrício. Por muito tempo no meu casamento existia uma relação de medo. Medo de falar, medo dele brigar, medo dele me julgar, medo dele me castigar. E eu fui entender... E ela ainda falava, painho, você não é meu pai não, né? Eu fui entender que o medo não era dele. O medo que eu tinha era lá das reações que eu tinha com os meus avós, sobre castigo, sobre apanhar, sobre me tirar algo. E eu notei que aquele medo que eu carregava, na verdade, não era medo do meu marido, era medo da figura masculina. E quando eu parei de olhar para ele com medo, eu comecei a dizer assim, não, ele não pode ser uma pessoa que me coloca medo, ele tem que ser uma pessoa que vai me aconselhar, me dirigir, me orientar, porque é melhor você ter um marido que faça isso do que uma amiga, do que um amigo, porque talvez eles vão fazer conforme o padrão que eles carregam e a construção deles, de história. Mas quando você tem uma parceria do seu próprio marido, ou você é uma parceira do seu marido para ser essa amiga, você entende que quando os dois ganham, a família ganha. Perdão, quando um ganha, os dois ganham e a família ganha, não é apenas você. Eu quero, nessa sua fala, você falou algo importante, amor, sobre pedir conselhos, né, ao seu marido. Me veio na mente que muitas pessoas vão pedir conselhos a pessoas erradas. Sim. Como que eu sou casado com a mulher da minha vida e vou pedir conselho a um jovem que está vivendo a vida e que agora ele quer curtir? Pô, não estou bem com o Rogério. Qual que conselho essa pessoa vai dar? Ele vai dar o conselho conforme as experiências dele. O que ele está dele. Vivendo. Então, as experiências dele hoje de festa, de bebida, de mulheres, na mentalidade dele, é a melhor experiência que ele pode viver. Isso é só... Então, ele vai falar o conselho tanto para... Eu falo isso também para a mulher, tá? Não é que você não deva ser amiga de mulheres solteiras, mas eu oriento. Você, como uma mulher casada, você deve ser uma referência para essa mulher solteira. Não ser aquela que vai ter a mulher solteira como referência. Por quê? Porque você vai sempre ir pro gatilho. Né? Aquele gatilho, olha, eita, não devia ter casado. Para que eu casei? A vida de solteira é melhor. E você começa a ir narrando aquilo, narrando, quando você vê sua história está se encaminhando para você virar uma mulher solteira. E eu falo de conselho, mas eu quero falar das músicas que você ouve,
dos livros que você lê, dos Tudo filmes isso é que você comunicação, assiste. né? Tudo isso tem a ver com a comunicação Exato, que no está lar. formando, né? Isso. Então, cuidado para quem você pede conselhos. Recentemente, né, há uns 6 meses, um ano atrás, um casal foi pedir conselho a um outro casal que não era referência. A um casal que já tinha separado, enfim. E qual que você acha que foi o conselho que deram para esse casal? Separem. Então, cuidado com quem você está pedindo conselho, tá? Voltando para o quesito de vulnerabilidade, minha vida, que eu acho que é importante ainda nesse quesito de que a minha vulnerabilidade é a nossa força, a gente precisa compreender que nós somos seres imperfeitos, né? Outro ponto é a gente querer mostrar forte o tempo todo. Ah, eu estou sempre forte. E essa mentira destrói muitos relacionamentos. De querer ser forte o tempo todo. O casamento não foi criado para ser feito por pessoas fortes, perfeitas. Pelo contrário, ele foi criado para unir pessoas imperfeitas que decidiram caminhar em aliança. Você falou isso no podcast passado. Inclusive, já quero te convidar que se você não assistiu o podcast anterior, vai lá, que está muito bacana. Inclusive, já curte aqui, deixe seu comentário, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda e compartilhe também. É para fazer essas 4 coisas aí, tá? Então, quando eu tô dizendo para a Rogéria agora, amor, eu tô com medo, amor, eu não tô bem, eu preciso da sua ajuda, isso não enfraquece o nosso Sim, casamento. claro. Pelo contrário, isso fortalece, porque eu tô sendo vulnerável, né? E a minha vulnerabilidade vai criar um ambiente onde a intimidade vai fortalecer, onde Rogéria vai poder exercitar o amor, onde eu vou poder sentir o amor, ser cuidado. É justamente aí que nasce a intimidade. Então, aquilo que nós escondemos por vergonha, nós perdemos a oportunidade de transformar em conexão. Então, eu quero te desafiar hoje a você ter uma conversa franca com o teu cônjuge. Abra o teu coração para ele. Eu acho que é muito importante. Por exemplo, eu trabalho com diversos negócios e perdi um contrato que era importante. Eu chego em casa tentando parecer forte ou responder ou ficando calado. E a esposa vai pensar, caramba, ele não conversa comigo, não quer conversar comigo, o que é que eu fiz de errado? Quando na verdade é só eu querendo talvez não me parecer fraco, né? Então o que vale a pena é falar, pô amor, hoje eu não tô bem, de fato, perdi um contrato, perdi um cliente que me fez bom. Então essa Eu conversa acho muda, né? importante você também alertar sobre uma coisa que é muito comum entre os homens, tá? Que é não chorar. Não, até mesmo porque ele ouviu do pai lá atrás que homem não chora. Talvez você está ensinando isso ao seu filho. E nós temos que entender que o nosso lar é um lugar seguro para a gente ser quem nós somos. E até mesmo acredito que o lar é um abrigo, sabe? É um lugar de abrigo, de amor, de acolhimento. Quando a gente não pode ser aquilo que somos dentro do lar, é sinal que alguma coisa está errada. E nós crescemos ouvindo, né, que homem não chora, nós crescemos ouvindo que homem tem que dar conta. E tudo isso são crenças de experiências vividas pelos nossos antepassados, que também corre um grande risco de se tornar alguém duro, alguém de coração de pedra, né? E a palavra ele nos fala, ele pede que a gente troque esse coração de pedra por um coração de carne. E o coração de carne ele sente, o coração de carne ele chora, o coração de carne ele tem sentimento. E quantas vezes eu recordo que nas nossas crises, Patrício ele saía de manhã para não falar comigo e me deixava dormindo, ele acordava mais cedo para sair e não me ver e chegava muito tarde para eu já estar dormindo. Tudo isso era o quê? Comunicando, tornando aquele coração que era de carne um coração de pedra. Porque ele ali provavelmente precisava de uma mulher que o acolhesse, mas ao invés do acolhimento, a voz, a comunicação era uma comunicação. Infelizmente, existe a comunicação que é para machucar, era a minha comunicação. A comunicação que eu tinha era só para machucar, agressiva, né? Era uma comunicação agressiva, onde eu eu trazia a exposição, o que negativo ele trazia para dentro de casa, então, de negativo que ele trazia. Então, era uma comunicação verdadeiramente violenta para a figura masculina, era uma comunicação de desonra, era uma comunicação de dor. Então, ele automaticamente me devolvia o silêncio, porque enquanto eu dava aquela comunicação de dor, ele
ele me devolvia com silêncio. E eu notei naquele momento ali que meu marido, quantas vezes, né, eu hoje pensando lá atrás, né, que era na ascensão das nossas empresas, quantas vezes ele chegou em casa precisando só de um colo, ou de um elogio, que uma das não sei se você conhece, tá, a linguagem do amor do seu cônjuge, mas a linguagem do amor dele, a primordial é toque físico e a segunda é palavras de afirmação. Então, eu nunca dei palavras de afirmação para ele. Nunca dei toque físico. Por quê? Porque eu nunca fui tocada na minha casa por amor, por cuidado, né? Não tive toques, como também nunca tive palavra de afirmação. Toda palavra que vinha sobre minha vida era palavras destrutivas. Toda palavra que eu recebia era desvalidação. Sinceramente, toda palavra que eu ouvia era palavra de desonra. Era palavras, infelizmente, que não era de bênção, era de maldição. Então, automaticamente, quando eu entrei no meu casamento, era isso que eu comunicava para meu marido. Porém, entretanto, todavia, por que eu quis falar sobre isso? Que nós precisamos acreditar que nós podemos formar, assim, uma atmosfera diferente da nossa casa, daquilo que a gente viveu. Perfeito. Né? Uma atmosfera de confiança, de intimidade, de acolhimento. Se eu parar aqui para pensar, eu nunca, em anos, vi eu desrespeitando um vizinho meu. Eu desrespeitando uma amiga, um amigo. Nunca usei minha boca para desrespeitar ninguém. Mas o meu marido eu desrespeitava por segundo. E o desrespeito que eu falo é na comunicação mesmo. Ou na falta de comunicação. Então tá na hora de me pedir perdão. Me peça aí já perdão. Pedi vários. Mas peça aí para todo mundo ver ao vivo agora. Perdão por todos os momentos que eu te desonro. Peraí, agora Porém, calma. Abrir aqui um parêntese Deixa que é eu te necessário. pedir perdão também. Deixa eu pedir perdão agora. Eu também quero pedir perdão. Perdão, porque muitas vezes eu não ajo da maneira como você imaginou, de forma desagradável. Talvez eu te desrespeito também. Então eu quero te pedir perdão também. Em público. Inclusive, vamos conversar sobre isso nos próximos, mas já que é a comunicação, que tem, né, feito muitos casamentos morrer. Inclusive, eu às vezes desonro sem entender que é desonra, tá? Então, é necessário você comunicar. Hoje, Patrícia me comunica. E isso deve ser pauta só de um consultório. Anota aí, time, pra gente colocar como não desonrar o teu cônjuge e começar a honrá-lo. Anota aí pra gente falar sobre isso. Você precisa, porque existem valores diferentes, né? Infelizmente, né? Uma sociedade que prega valores conforme a sua criação. Então, às vezes, eu falava alto, eu não sabia que era desonra. Para Patrícia é desonra. Então, toda vez que eu aumento minha voz, ele finge que não me vê. É uma forma que ele teve de me educar. Então, na minha casa, todo mundo falava alto. Já na dele, todo mundo fala baixo. Depende de qual área da minha família, né? Depende da que ele foi criado. Se for a paterna, todo mundo fala alto. Mas a materna, que foi onde você passou sua infância, é mais tranquila. Exato. Então, eu não sabia que falar alto era desonra para ele. Então, é necessário, amado e amado, você comunicar o que é desonra para você também, tá? Porque o seu cônjuge não tem uma bola de cristal para saber que aquilo você está desonrando ele. Agora, a parte do primeiro, que você já sentir que é desonra, tem que ser falado. Eu quero trazer nesse processo porque eu fico imaginando um casal sentado aqui com a gente, né? No consultório do casal, e eles falando, Patrícia, a gente briga por tudo. A gente não consegue conversar. Qual que seria a primeira ferramenta ou investida do que fazer para a gente comunicar esses sentimentos, né? Eu me recordo que lá no passado, quando eu fui fazer minha pós em psicoterapia familiar, quando eu fui fazer diversos cursos, leitura de livro, e eu aprendi uma comunicação que começou a fazer toda a diferença. Que comunicação é essa? É não falar na terceira pessoa, você fez isso de errado, Rogério. Você sempre grita, você sempre fala alto. Tirar essa expressão e utilizar agora a primeira pessoa. Então eu começo a falar, eu me sinto triste porque foi falado alto. Eu me sinto completamente chateado. Então você comece a verbalizar na primeira pessoa. E não precisa dizer que você me deixa chateado. Como acusação, né? Exato. Então, é começar agora a usar na primeira pessoa. Porque é natural de quando qualquer um se sente acusado, ele vai se sentir acuado. E no acuamento, o que a gente faz? A gente vai se defender. É natural
do nosso cérebro, da forma que a gente pensa que, opa, estão me atacando, deixa eu me defender e atacar. Então a gente entra no modo defensivo. E como eu faço para a pessoa sair do modo defensivo e de contra-ataque? Eu começo a expressar que é eu. Então aqui já é um aprendizado para você. Começa no diálogo falar da primeira pessoa, na primeira pessoa. Então, olha, eu, Patrício, não estou satisfeito, Rogéria, porque eu arrumei a cama lá naquele sábado e você não me elogiou. Já pedi perdão. Mas já pecou de novo aqui. Eu não me sinto realizado quando você me interrompe quando eu estou falando em público, eu me sinto desonrado. Então a gente precisa verbalizar dessa forma. Olha outra maneira, só para você ver. Mas por que é que você me bloqueou lá na hora que eu estava falando? Não pode fazer isso não. É diferente. Então, a maneira de comunicação que eu começo a expressar meus sentimentos traga para a primeira pessoa. E é isso, estamos chegando no final, minha vida. Qual mensagem final você deixa aí para esse casal? Primeiro, hashtag acredito no casamento, continue acreditando no casamento. Primeiramente, eu sugiro que vocês tenham no coração de vocês a empatia. Entender que aquele que está ali do seu lado, aquela pessoa também é uma pessoa que tem marcas, que tem dor, que precisa também de amor, de carinho, de cuidado. E esse amor, carinho e cuidado, ele tem que ser falado de uma forma acolhedora, não de uma forma de julgamento, tá? Então, você pare para pensar que às vezes o problema não é você. Em muitos dos problemas conjugais, em muitas relações, os sentimentos colocados na mesa, a briga, a confusão, às vezes não foi nem gerado por você, foi gerado lá fora. E quando esse lá fora chega aqui, você tem que parar de forma muito clara, calma, e acolher aquilo que foi gerado lá fora para que não venha para dentro da sua casa, tá? Então, meu conselho é esse. Entenda, pergunte o que realmente o outro está sentindo, sem julgamento, também é uma boa. Rogéria, como é que eu consigo conversar se meu marido nunca conversa, se eu também não sei perguntar, se eu não sei... Eu sei conversar, eu tenho mentoradas que conversam com muitas pessoas. Assuntos difíceis, mulheres que são líderes de empresas, mas ela não consegue conversar com o marido, porque ela tem medo do marido. Então, primeiro, tira o medo. O seu marido é o seu amigo, você tem que colocar essa mentalidade na sua cabeça. Ele é o seu amigo, ele está ali para te ajudar. Chegue para ele como formato de pedir ajuda. Eu acredito que muitos estão focados na melhoria da sua empresa, na melhoria das pessoas, na melhoria do indivíduo lá fora, mas quando se trata de si, você não chega de forma vulnerável para pedir ajuda. Então, peça a ele também essa ajuda. Eu tenho dias que eu peço a Patrício ajuda. E, às vezes, eu não sei comunicar essa ajuda, mas eu vou lá, quando ele vê que eu estou bem triste, ou que ele vê que eu estou com uma fisiologia diferente, ele chega perto de mim, eu vou lá e digo a verdade, eu estou sentindo isso, isso, isso. Então, eu sugiro, né, que dentro de tantas coisas que a comunicação pode te trazer, a primeira delas seja comunicar o que você sente, sem julgamento, acolher diariamente também o seu cônjuge, tá? Acolha a dor dele, entendendo que aquilo ali, aquela dor não foi você que gerou, mas é você responsável por cuidar. E terceiro e último, crie práticas de diálogos. A gente tem essa prática, começou a ter diálogo com essa prática. Era 5 minutos ele falando qual era o dia dele, como foi o dia dele, 5 minutos eu falando como foi o meu dia, sem eu julgar o dia dele, sem ele julgar o meu dia, sem a gente atrapalhar a fala um do outro. E os 5 últimos minutos era a gente entrava para compartilhar o que eu pensei sobre aquilo e ele sobre aquilo. Só para falar, amor, por que o homem 5 minutos, né? Porque se deixar o homem não fala nem 30 segundos, né? E porque a mulher... um esforço danado o homem falar 5 minutos. E por que a mulher 5 minutos? Porque senão ela fala 2 horas, 1 hora e por aí vai. Então, só que você vai ver que com o passar do tempo vai ficando fluido as conversas e vocês vão começar a conversar de forma natural. Então, se proponham a fazer essa atividade durante os próximos 30 dias. Falhou um dia, volta a fazer esse exercício. Faz essa atividade que você vai ver que vai dar certo. Então, vamos encerrar. Eu quero que você entenda que sentimentos escondidos se transformam em comportamentos confusos.
Mas sentimentos compartilhados faz com que você entenda a verdadeira intimidade. Então não espere quem ama adivinhar o que está acontecendo desse coração, beleza? Eu sou o Patrício Eu sou a Rogéria e nós acreditamos no casamento. e te aguardo pro próximo consultório do casal, tá bom? Beijo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha aí com toda a família e deixa seu comentário, alguma pergunta que a gente vai estar vendo e criando episódios através disso, beleza? E não esqueça, não existe casamento perfeito, mas existe casamento feliz. Valeu!